Ao nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Por gentileza, abra a vossa Bíblia no livro do profeta Jeremias. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero aqui agradecer essa rica oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui. Deus abençoe poderosamente o pastor Zilmar Miguel, bem como a sua esposa, a irmã Maria, neste tão grande e lindo trabalho. Deus abençoe os servos do Senhor. Cumprimento aqui o pastor Adriano, a sua esposa. Deus continue usando o Senhor poderosamente, mais e mais. Cumprimentando o Senhor, quero cumprimentar todos os obreiros, missionários, homens e mulheres de Deus que aqui estão. Deus abençoe cada um. E eu trago uma saudação do meu pastor presidente, pastor Sival Pereira Xavier, a todos os irmãos da igreja. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, ele está muito feliz de eu estar aqui. E faço-me acompanhada do meu esposo, um grupo de pessoas, de meninas da UMADEB. Recebemos um grupo de 20 irmãos no nosso congresso, foi uma bênção. E eu quero cumprimentar os irmãos que estão online, os irmãos em especial da UMADEB, a todos os intercessores, amigos. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Débora e Marcondes, Deus abençoe. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4. Os irmãos encontraram, pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse do ventre te conheci. Antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Verso 17: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e disse-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti. Mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos diante da tua palavra, a tua palavra que vivifica, a tua palavra que liberta, a tua palavra que faz. Senhor, faz algo no nosso meio nesta noite. Se há algo no nosso meio que queira atrapalhar a ministração da tua palavra, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Jeremias é considerado um dos principais profetas do Antigo Testamento. Ele viveu em Jerusalém no século 6 a.C. E ele profetizou durante um período muito turbulento, que culminou na queda de Jerusalém
e no exílio babilônico para o povo judeu. Ele tinha cerca de 20 anos quando ele recebeu o chamado de Deus. Era no 13º ano do reinado do rei Josias, no ano 626. O seu ministério também se estende a mais 3 reis, reinados de Joaquim e Zedequias. Jeremias, ele foi, irmãos, escolhido por Deus para ser um mensageiro, para ser um porta-voz de Deus, em meio a um povo que se esqueceu de Deus. Ele foi encarregado para anunciar a palavra do Senhor ao povo de Judá, a Jerusalém. E ele pregou palavras de arrependimento e chamou o povo a retornar aos caminhos do Senhor. Mas ele também levanta um grande alerta de uma iminente consequência de destruição por causa dos seus pecados. Além dessas mensagens que o profeta leva, ele também usou de algumas ações simbólicas para ilustrar as suas profecias. Ele usa um cinto sujo para representar a impureza do povo de Israel. Ele também usa a simbologia de quebrar um vaso de barro para simbolizar a destruição de Jerusalém. E apesar dele enfrentar uma forte oposição dos líderes religiosos, dos políticos de Judá e de Jerusalém, porque eles se sentiam ameaçados com as palavras duras, mensagens de julgamento de Jeremias. Mas Jeremias não parou. Mesmo sendo ridicularizado, perseguido, foi amarrado num tronco, foi preso algumas vezes, foi jogado numa cisterna, Jeremias perseverou em ministrar ao Senhor a palavra que lhe foi confiada. Ministrou ao povo, a um coração endurecido, porque ele sabia da necessidade. A vida de Jeremias, meus irmãos, é uma fonte de aprendizado, de inspiração, de comportamento, de perseverança. E nesta noite, Deus colocou no meu coração uma palavra na vida de Jeremias para as nossas vidas nos dias atuais. Irmãos, eu estou debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro. Deus tem algo para entregar à igreja do Senhor. O chamado de Jeremias. Ele nasceu numa vila sacerdotal chamada Anadote, que ficava a cerca de 8 quilômetros do nordeste de Jerusalém. De acordo com a Bíblia, seu pai era um sacerdote, Ilquias. Ele tinha tudo para ser sacerdote. Ele foi criado num ambiente religioso. Mas Deus o chama para ser um profeta. Então isso nos ensina que o ministério de Jeremias não foi uma herança hereditária, mas foi uma escolha de Deus. E como isso faz diferença? Um homem desconhecido vindo de uma pequena vila, Deus chama para uma grande obra. Assim a Bíblia menciona vários homens de Deus desconhecidos, assim como chama Amós,
um simples boiadeiro para ofício profético, assim como chamou Eliseu, um lavrador de terra. É assim que Deus faz conosco. Ele chama quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele tem total domínio. E eu venho te dizer algo, dentro desta chamada, os compatriotas de Jeremias olhavam e dizendo: vai ali um sacerdote. Mas Deus do alto céu olhava e via: vai ali um profeta, que eu vou entregar às nações. Chamado não é o que os outros pensam que vai ser, mas é o que Deus diz que vai ser. Como foi o chamado de Jeremias? Veio a mim a palavra do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? É porque às vezes a gente pensa que quando Deus vai nos chamar para algo, precisa ser algo mirabolante. Assim como foi especificamente na vida de Isaías, que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto céu, no sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e ele viu os serafins, e foi tanto mover, e ele ouve a voz dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas não foi dessa maneira. Não foi da maneira que foi com Ezequiel, que ele teve uma visão de Deus enquanto ele estava na beira do rio Quebar, na Babilônia, onde uma tempestade vinha, e dentro dessa tempestade, diz a Bíblia, que dentro dela aparecia 4 seres viventes, e tinha 4 rostos, e cada um deles tinha 4 asas. Era uma manifestação da glória de Deus. No capítulo 1, verso 28, vai dizer que Ezequiel, vendo isso, cai com seu rosto e ouve uma voz de quem falava. Mas o chamado de Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor. E sabe o que Deus está dizendo no início para Jeremias? Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Eu te conheço. Eu te conheço. Ele nos conhece. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos defeitos. Ele nos conhece. Arabando que calabanaia. Deus nos conhece. O salmista já disse no Salmo 139: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar, tu sabes o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar, cerca o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, não havendo nenhuma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas estavam escritas. Deus não erra nas suas escolhas.
Deus não erra nas suas escolhas. Qual foi a reação de Jeremias? Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu sou um menino. Talvez ele tenha falado aquilo porque ele, olhando o contexto da época, uma época de apostasia, talvez ele olhando aquilo, ele pensa: é algo difícil. Ou talvez ele olha para a sua própria condição e diz: eu não tenho capacidade nenhuma. Ou talvez ele pensa: mas eu fui criado no meio dos sacerdotes, é melhor ser sacerdote, porque ali é mais fácil. Mas as nossas escolhas não prevalece diante da chamada daquele que tudo sonda, daquele que tudo sabe, daquele que tudo faz. As nossas limitações não são condições para o Deus eterno. Porque, irmãos, quando se trata de servir ao Senhor, ninguém é absolutamente adequado, porque a nossa suficiência vem do Senhor. Não é o que eu vejo com relação à minha própria capacidade que fará diferença no meu ministério, mas é a graça de Deus que me capacita. Deus não chama pessoas autossuficientes, até porque a mensagem que Ele vai entregar não é dele. Arabaia na ceia. Ministério requer dependência, porque Deus chama, Deus capacita e Deus cuida. Minhas irmãs missionárias, irmãos missionários, Deus chama, Deus capacita e Deus cuida, e Ele sabe cuidar. Ele não desampara, Ele não deixa nos à mercê. Ele vem com os anjos para nos proteger. Ele vai na nossa frente como um general de guerra, porque nós estamos indo debaixo de uma palavra, não palavra de homens. Acando kene candoraia, abaracantaia. O homem mente, mas Deus não mente. E o nome de Jeremias, Jeová estabelece. E ele estabeleceu muito bem o ministério de Jeremias, que profetizou por cerca de 40 anos. Deus deu a Jeremias 3 certezas maravilhosas. Diga comigo: 3 certezas maravilhosas. Primeira, sua graça eletiva. Segundo, sua santificação. Terceiro, o seu chamado. Em segundo lugar, eu falei do chamado. Qual era a sua missão? Deus encoraja Jeremias, mas Ele também mostra o peso que seria, que ele teria na sua nação. Verso 10. Vejo que neste dia eu o estabeleço sobre as nações,
sobre os reinos para arrancar, derrubar, destruir, demolir, construir e plantar. Esses verbos foram retirados de duas figuras. Uma da área da agricultura, outra da construção civil. O primeiro par de verbos, arrancar e derrubar, se refere como que uma atividade de um homem no campo. Por exemplo, um homem que limpa para arrancar ervas daninhas, para arrancar árvores e arbustos infrutíferos. O segundo par de verbos, destruir e demolir, resume como uma ação de um construtor diante de uma construção, edificação defeituosa. E ele olha para aquilo que está defeituosa e diz: não, tem que colocar no chão e fazer uma nova construção. Na prática, Jeremias ia falar palavras duras que condenaria, o qual arrancaria da terra, e os arrancou. Derrubaria as suas muralhas, e derrubou. Destruiria as cidades, e destruiu. Demoliria o seu templo, e demoliu. Porque nenhuma palavra que Deus fala cai por terra, antes faz o que lhe apraz. Mas também o Senhor diz, Jeremias, a palavra de esperança e de restauração. Há uma restauração futura. E você vai trabalhar como alguém que se dedica a construir uma casa, uma nova casa. E como um agricultor, para plantar uma nova lavoura. Porque Jeremias, está tudo errado. Tem que mudar tudo. Eu não tenho concórdia com o erro, com a sujeira. Mas Jeremias, você não pode abradar a pregação da palavra para massagear eco de ninguém. Você precisa ser fiel à palavra que eu lhe confiei. O que a gente aprende? Dentro da nossa chamada, dentro do que Deus estabeleceu para a gente, é necessário ser fiel. Ser fiel, custe o que custar. Ser fiel. Em terceiro lugar, Jeremias recebe 3 ordens. A primeira, levanta-te. A segunda, disse-lhes tudo o que eu lhe mandar. E a terceira, não desanimes. Aí no verso 17 diz: tu, pois, cinge os teus lombos. Essa expressão, cingir os lombos, era como aperta o cinto, prepara para a batalha, prepara para o trabalho. O profeta não deveria falar os seus próprios pensamentos. Ele tinha que se munir para ir para a batalha. E dentro disso, Jeremias também tem uma promessa. Sabe qual é? Eis que eu te ponho hoje como cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Ou seja, Deus estava falando: Jeremias, seja forte, coluna
seja corajoso. Não é estranho isso, porque o Senhor, quando Josué ele tinha responsabilidade, uma tríplice missão, o Senhor fala com ele: não fui eu que te ordenei, seja forte, seja corajoso. Eu vim te dizer uma palavra da parte de Deus, no teu chamado, seja forte, seja corajoso. Meus irmãos, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Nós somos encorajados pelo Senhor. Presta atenção. A atitude de coragem é unicamente responsabilidade nossa. Deus fala, Deus mostra, Deus encoraja. Agora você ter atitude de coragem é responsabilidade sua. Deus faz a parte dele e não vai fazer a nossa. Ele espera de você atitude de coragem. O que significa coragem? Postura firme. Postura firme diante dos riscos, diante dos perigos. Valentia, destemor. Não é fácil, mas Deus está conosco e está dando a ordem: seja forte, seja corajoso. Quando ele falou para Ezequiel: Ezequiel, se coloca de pé aí, meu filho. Aí entrou o Espírito e me colocou de pé, e eu vi que falava. Ele disse: vai, pode ir, eu te envio. As nações rebeldes que se rebelaram contra mim têm semblante duro, mas vá, coragem, não temas, não te assuste. Irmãos, presta atenção aqui. O diabo tem coragem para querer te derrubar. As pessoas têm coragem para te derrubar, porque nem tudo é o diabo. E nós não temos coragem para enfrentar. Essas pessoas que têm coragem de querer nos derrubar, elas são motivadas por uma ganância, por inveja, por ciúmes. Mas no nome de Jesus, não deixe que o medo roube a tua coragem. Não deixe que a sua insegurança roube a sua coragem. Você vai continuar na sua missão. Você vai avançar no nome de Jesus. A palavra já veio a você. Ele te conhece. Ele te chamou. Bora! Aí vem a pergunta: como eu posso obter coragem? Quanto mais eu conheço a Deus, mais coragem eu tenho. Um gigante se levanta para trazer medo, mas um pequenininho ouve a afronta e diz: espera aí, quem é esse aí, esse incircunciso, para desafiar o Deus de Israel? Eu vou para a batalha. Vocês aqui não vão? Eu vou. Chega lá no rei. Saul tem um menino aí, um menino desconhecido. Ele disse que vai enfrentar o Golias de quase 3 metros de altura. Traz ele aqui. Meu filho, você vai enfrentar? Vou enfrentar.
Vou. Experimenta aqui as minhas armaduras aqui. Coloca. Não, quero não. Sabe por quê? Eu estava lá escondido, lá onde ninguém via, cuidando das ovelhas. Aí vem um leão, aí vem um urso, e Deus me deu coragem. Eu enfrentei, matei, e o mesmo Deus que eu conheço vai me dar coragem. O mundo quer nos calar, o mundo quer trazer medo, mas nós não vamos nos prostrar. Porque uma ordem dele, ele manda o anjo que mata 185 mil assírios. Nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma promessa. O que ele espera de nós? Coragem. Aí Davi vai lá, pega 5 pedras, afunda aquilo que ele sabe mexer. Deus vai te usar com aquilo que você sabe mexer. Ele se apressa diante de Golias. Eu não quero saber, Deus vai matar logo agora. Aí Golias começa a ridicularizar. Tu tá pensando o que, menino? Tu vem com esse, tá pensando que eu sou um cão? Ei, Canamaia. Davi 1 Samuel. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém eu venho a ti. Olha a diferença. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tem afrontado. Deus continua poderoso. Missionários, sejam corajosos. Pastores, sejam corajosos. Igreja do Senhor, seja corajosa. Não se espante. Deus está renovando o seu povo aqui. Deus está renovando o seu povo aqui. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar o Senhor. Você pode ser desconhecido na terra, mas você é conhecido no céu. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus está fortalecendo as tuas estruturas. Você vai caminhar mais. Tem água e pão para você. Você vai caminhar mais. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bens, porque eu velo sobre a minha palavra. Velar é ser sentinela, é ser um guarda sobre a sua palavra.
Aí vem o comissionamento de Jeremias. A ordem foi dada. Só que há uma diferença: a ordem dada e ordem cumprida. Ordem foi dada, agora ela precisa ser executada. Jeremias deve pensar: meu Deus, vou ter que sair do meio da minha parentela, vou ter que sair do meio do meu conforto. E ele saiu. Talvez recebeu algumas palavras, mas ele foi. E ele começa a proferir, irmãos, e vai proferindo para o lado. Aí Deus revela para ele no capítulo 2. O meu povo me fez 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Diante da caminhada do teu ministério, Deus vai revelando. Deus não entrega tudo não, irmão. Ele vai revelando conforme a necessidade do ambiente, do acordo ali das pessoas. Ó, Jeremias, eu vou começar logo aqui. O povo me abandonou a fonte de águas vivas e cavaram cisternas que não retêm água. Quanta diferença há em você beber uma água de uma fonte e uma água parada de uma cisterna. Mas o povo naquela época não tinha água encanada. E eles tinham que ter o trabalho de todo dia ir à fonte. Mas eles sabiam que indo à fonte a água estava lá. Mas por comodismo, ou porque não queriam uma busca diária, vamos cavar. Sabe como é que começou a queda? Deixaram de buscar na fonte certa e foram querer satisfazer em lugares errados. Mas Deus dá um alerta: se você for na fonte, há certeza de beber. Mas se você for na cisterna, além de ser água parada, enlodada, talvez nem tenha. Deus diz hoje à igreja: venha a mim e beba. O povo não queria ouvir tantas mensagens duras, comparada com uma esposa infiel. Aí por um momento Deus fala: Jeremias, vem aqui, desce aqui na casa do oleiro, meu filho, eu quero te mostrar um negócio. Olha para o oleiro sobre a roda. Jeremias, oleiro, o barro cai. Jeremias olha, oleiro pega o barro, faz um novo vaso. O Senhor fala: eu tenho controle, eu moldo do meu jeito, eu faço novo, eu faço do meu jeito. Mas eles não querem ouvir, não querem ouvir. Mas continua pregando, porque eu quero te revelar um negocinho aqui. Há uns falsificadores da palavra aí no meio do meu povo. Há um povo aí adulterando as minhas palavras, Jeremias. E eu quero tratar com eles. Jeremias se levanta no capítulo 23 e diz: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome,
dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá no coração dos profetas que profetizam mentira, que só profetizam mentira do engano do vosso coração, os quais fazem desviar o meu povo, se esquece do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo. O profeta que tiver o sonho, conta o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor. Não é como martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e diz: ele disse. Eis que sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, dizendo que eu disse, e eles contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com as suas leviandades, pois eu não os enviei, eu não lhe dei ordem, eles não trouxeram proveito algum ao meu povo, diz o Senhor. Juízo. Diante da sua chamada, seja fiel à palavra. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm entrando, os pastores, contando fábulas, massageando o ego, dizendo: não, não é dessa maneira, Deus é só amor, não precisa disso tudo. Eu tive um sonho. Cadê a câmera? Filma aqui bem na minha cara. Deus está vendo. Uma hora a conta vai chegar. Deus está fazendo uma limpeza nos púlpitos da igreja. Adúlteros da palavra serão envergonhados. Por esses dias, diz o Senhor, farei algo específico no Brasil. Deus trará à tona e permitirá que esses falsificadores da palavra sejam desmascarados. Arrependam-se. Esta palavra tem endereço certo. Fale a palavra de Deus com verdade. Tenha temor com esta palavra, porque quem fala por meio de nós é o Espírito Santo, e o Espírito é santo e é o Espírito da verdade, não do engano. Mas Deus vai dar um basta. Deus vai levantar, está levantando desconhecidos, mas com coragem. Quem ninguém dá nada, mas tem Deus na vida, que assume uma tributa com temor, que ora, que jejuma, que tem compromisso com o dono da palavra. Ainda há 7.000 que não se prostraram, ainda há remanescente.
Porque o negócio agora é assim. Vamos atualizar a Bíblia. Vamos censurar a Bíblia. Vamos tirar alguns versículos e proibir. Aí aparece uma mulher aí dizendo: tem que reescrever a Bíblia. Mas o que está escrito não será mudado. A palavra vai permanecer. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías 48. Cerca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Esta palavra vai continuar conduzindo o povo, iluminando os nossos caminhos, alimentando a nossa alma, fortalecendo as nossas estruturas. Nós não vamos nos dobrar diante de ideologias satânicas que ferem os princípios da palavra. Deus é santo, a palavra é santa, o seu povo é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus deu a Jeremias a espada. Pegue aí a sua espada, soldado. É essa aqui. Não tem missão sem palavra. Não tem obra de Deus sem palavra. Ela é tua espada. É espada de defesa, é espada de ataque. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir intenções dos corações. Custe o que custar, não deixe de pregar as verdades da palavra. Não se envergonhe do evangelho. Paulo estava na sua prisão, na sua segunda prisão em Roma, numa masmorra chamada Marmentina, num lugar insalubre, frio, que as pessoas só saíam de lá leprosas ou para o martírio. Ele já estava prestes a ser morto, mas a preocupação dele era passar o bastão para Timóteo. E ele avisa Timóteo: Timóteo, não te envergonhes do evangelho. Eu padeço, eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Fortifica-te na graça, Timóteo. Pregue a palavra, porque é poder de Deus para a salvação. João Batista era pregador no deserto. Ele preparou o caminho para o Senhor. Ele pregou com ousadia. Foi até o fim. Morreu decolado, mas foi até o fim. Estevão foi apedrejado. Paulo foi degolado. Irmãos, os dias são maus. Milita nesta causa, não tenha vergonha, não afrouxe as rédeas. Quem te chamou é poderoso para te sustentar. A obra tem um dono, e esse dono é fiel, e ele está passando em revista no meio da sua igreja. Se coloque de pé. Persevera, seja obediente, tenha cuidado em pregar a palavra com verdade.
Seja sensível ao Espírito Santo. Valorize a tua chamada. Não tenha como pesar. Dias difíceis vêm, mas Deus continua sustentando o seu povo. Deus continua consolando a sua igreja. Porque a qualquer momento, meus irmãos, nós vamos ouvir o som da trombeta. Desta terra a gente não leva nada a não ser as nossas obras, que passará pelo tribunal de Cristo nos ares, passará pelo fogo. O fogo tem a ação reveladora, purificadora, e ali receberemos do nosso Senhor o nosso galardão. Fica firme, missionários. Fica firme, obreiros. Fica firme. As notícias são terríveis. A instabilidade do país é grande. Mas Deus não está instável. Ele é imutável. Ele é transcendente. Ele é onipotente. Ele é poderoso. Arabanai, a terra é descanso para os seus pés. Ele faz, ele levanta, ele abate, ele é grande, ele é rei. Não abaixa a tua cabeça, não. Não retroceda, não. Continue fazendo a obra. Continue fazendo com zelo. Continue fazendo com amor. Porque você não faz para o homem, você faz para o Senhor. Faça o teu melhor. Trabalhe enquanto é dia. Faça o teu melhor. Mesmo que você não receba elogio, mesmo que ninguém te dê um parabéns, porque diante do povo o ministério de Jeremias será um fracasso, mas diante de Deus, diante de Deus, foi aprovado. Do que adianta receber aplausos da terra e ser reprovado no céu? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há algo que Deus quer fazer. Há algo de urgência que Deus quer fazer no meio da sua igreja e do seu povo. Primeiro, não se envergonhe do evangelho. Segundo, quem te chamou te capacita. Terceiro, Ele dá estratégias e providências. Quarto, Ele não te chama para te envergonhar. Quinto, Ele vai na tua frente derrubando muralhas. Sexto, Ele faz até com que os seus inimigos tenham paz contigo. Ele desbarata os inimigos. Ele desce, se for preciso, na terra, para favorecer a sua igreja, o seu povo. Eu quero convidar aqui na frente quem precisa da força de Deus, ser renovado pelo Senhor, da graça dele. Sai do seu lugar e vem aqui na frente.